Terça-feira é dia de falarmos mais sobre esse mundo do marketing digital que pode ajudar o seu negócio na internet. E por isso converso a partir de agora com a Fernanda Musardo, que é especialista em marketing digital em mídias sociais, justamente em negócios na internet também. Tudo bom, Fernanda? Boa tarde. Boa tarde, Joyce. Tudo ótimo. Que maravilha, Fernanda. Aliás, nós vamos hoje falar sobre o que é um social media. Qual é a função desse profissional ligado às mídias sociais, hein, Fernanda? Então, é uma profissão relativamente nova, mas a gente está falando de nova, já tem mais de 10 anos, então não é tão novinha assim. É uma pessoa que é responsável por realizar a gestão das redes sociais de uma marca e dentro dessa atividade acaba envolvendo diversos outros departamentos ou atividades diferentes. E aí, dependendo da característica ou do tamanho da empresa, essas atividades complementares à função do social media acaba sendo dividida por essas outras profissões. Então, o que um social media vai realmente fazer? Ele vai publicar, ele vai moderar os comentários, ele vai prestar o primeiro atendimento de um cliente nas mídias sociais e em todas elas. Alguns profissionais também atuam na estratégia de atuação. No meu entendimento, isso acaba sendo de outro profissional, porque faz parte de um olhar mais estratégico do próprio negócio, mas a gente sabe que alguns profissionais de social media acabam fazendo essa parte também. Quais são os problemas? Muitos empresários pedem para que outras pessoas da empresa façam essa administração das redes. Inclusive, essa semana e semana passada, rodou bastante a internet uma vaga de emprego super polêmica, onde dizia que a pessoa ia exercer a função de caixa e social media. Então, ela seria um operador de caixa e social media, e que o diferencial da vaga é ela ter conhecimento em Photoshop e Canva. Canva é um aplicativo que usa para fazer ele tem templates prontos para as redes sociais. Então, meu Deus, né? Gente, não é assim, né? É como se fosse pague um e leve dois, né? Mas também não vai dar, porque essa pessoa, mesmo que ela se candidate a essa vaga, e realmente é algo muito comum, não só nessa tão discrepante, né, uma vaga de operador de caixa com um social media, mas é porque realmente não vai conseguir exercer duas atividades tão distintas. Então, a primeira questão: o analista de redes sociais, ele precisa ter um conhecimento do funcionamento dos canais de fato. Ele precisa ter conhecimento sobre os formatos de conteúdo, sobre linguagem, sobre métrica e análise de resultado. Um pouco de conhecimento de campanha paga também vai ajudar, mas é importante e fundamental, e sem isso fica bem difícil um bom português. Nem que seja um bom português só escrito, né? Mas pelo menos que ele consiga ter um domínio da língua que ele fala, que é algo bem diferencial mesmo no mercado. Então, o que acontece? Dependendo da empresa, do cenário da empresa, ela vai ter, por exemplo, um jornalista, certo? Esse jornalista pode contribuir com o trabalho de um social media, desde uma correção textual, ou ainda criando um texto para as legendas, para os textos das redes sociais, mas sempre pensando em adequar linguagem e formato para os canais. Então, dependendo do cenário da empresa, um social media ele vai ficar só responsável efetivamente por cuidar da gestão das redes sociais. Dependendo do cenário da empresa, ele vai ser o criador deste texto, deste conteúdo. É normal também algumas empresas já possuírem um designer e ele fazer a parte gráfica de peças. Mas, de repente, esse profissional faz muito mais material impresso e é diferente de uma comunicação para as redes sociais, principalmente a criação de peças para as campanhas pagas. Então, o que a empresa precisa ficar atenta? Se ela vai contratar um social media, seja um CLT ou seja um PJ, quais serão todas as atividades que ela espera desse social media? E começar a avaliar se ele realmente não está ocupando outras funções do que aquilo que ele realmente foi contratado, que é a gestão dos canais. Então, o social media ele é muito dinâmico, ele é multitarefa, mas ele não é milagreiro e você não consegue fazer, né, pague um e leve dois, porque realmente ele não vai conseguir fazer o trabalho dele, desempenhar bem o trabalho dele. E ele precisa ter uma característica muito importante, que é um equilíbrio emocional, porque para cuidar de redes sociais você fica consumindo diversos conteúdos,
você precisa entender um pouco mais do segmento do teu cliente ou da empresa que você está atuando, e você precisa manter-se equilibrado para você não ficar irritado de repente com a posição de um cliente, ou de repente com um atendimento que não foi da forma como você esperava, ou de repente você não está num dia bom, encontra um outro usuário também um pouco mais irritado. Então ele precisa realmente ter um pouquinho mais de equilíbrio emocional para cuidar, e não vai dar para agregar funções ao social media, porque ele realmente não consegue fazer tudo. Por exemplo, eu conheço alguns profissionais que acabam fazendo fotografia, edição de vídeo, análise de dados, design, então ele fica meio fazendo muita coisa para uma função só. Então cada macaco no seu galho vai funcionar muito bem, e é uma profissão que está muito em alta, há muita vaga, muito espaço aberto, tem mercado para todo mundo, e pode trabalhar como social media desde um contrato como CLT ou como um PJ realmente. Agora, Fernanda, certíssimo. Então a gente já tem um panorama sobre o profissional de mídias sociais, que, aliás, veio mensagem aqui dos ouvintes. Já, Fernanda, por que chamá-lo em inglês? Ficou já comumente, assim, já se tornou um nome que é o mais usado em inglês, social media, ou tem um nome em português? Não, pode colocar como analista de social media também, sem problema nenhum. Então... Ele é porque normalmente, como a função já veio de fora, né, é natural que você encontre essa nomenclatura no mercado, mas não vai fazer diferença. Um analista de redes sociais, um analista de mídias sociais ou um social media vai dar na mesma coisa, que é o profissional que vai fazer a gestão dos seus canais. Ele não pode fazer tudo, mas a parte operacional ali de manter tudo atualizado e se comunicar com o seu cliente, ele vai conseguir fazer. Aproveitando a sua participação hoje por aqui, afinal é a coluna Marketing Digital com a Fernanda Musardo. Fernanda, o Instagram anunciou mudanças. E quais são as principais e que devemos, então, saber, ficar atentos? Olha, a primeira, com certeza muito ouvinte já viu, os Reels agora estão com um tempo maior, de 90 segundos, conhecido também como 1 minuto e meio, né? Podemos usar esse outro nome, né? Ele agora tem 1 minuto e meio de duração. Você consegue importar áudios, o que facilita também bastante. Você consegue também, dentro dos próprios Reels, você consegue fazer interações, responder a enquetes dentro do próprio Reels, não necessariamente dentro da história. Então, isso também já é uma função, a interação do sticker, que é a figurinha, que é a figura mesmo, que acontece dentro dos stories, você vai conseguir fazer dentro do Reels. Mas o mais importante e o mais impactante que o empresário, quem acompanha a melhor coluna de marketing digital da CBN, precisa ficar ligado, é que agora tudo é vertical. Há um novo formato do feed do Instagram. Quer dizer que aquela foto que você usava antigamente, que era quadradinha, ela não vai mais ser usada, e sim ela vai parecer um grande stories. No feed mesmo? No feed mesmo, exatamente. Ou seja, na linha do tempo. Então, o que acontece? Na linha do tempo. Quando você abre o Instagram, quando você começa a acompanhar as fotos ou o conteúdo das pessoas que você acompanha, que você segue, agora tudo é vertical. E se alguém colocou aquele quadradinho, o formato antigo, vai ter aquele espaçamento em cima e um espaçamento embaixo. Outra mudança também que é bem impactante é que com este novo formato do vertical, tudo sendo vertical, as legendas perderam efeito, porque você não consegue mais ler, não tem uma boa leitura das legendas, porque realmente tudo tem que ser mais visual. Então, o que as pessoas precisam se adequar? Como esse formato está em transição, quer dizer o quê? Metade dos usuários estão vendo o feed antigo e a outra metade já está com o feed novo. E aí, como é que fica a produção de conteúdo nisso? Você usa a área visível, que era o de 1 por 1, para as mesmas informações que antes você compunha. A diferença é que, para não ter aqueles espaçamentos, aquela coisa que parece que foi colocado de mau jeito, que usou a foto errada, aí você pode fazer um preenchimento ali na tua peça, na tua mídia, com algum outro elemento gráfico, enfim, da identidade visual da empresa, para fazer essa composição, enquanto não tem essa integridade, né, total dos feeds em um formato só, porque agora tudo será vertical. E também é importante frisar que as legendas, a parte de textos,
elas não terão mais o mesmo impacto. O usuário não vai mais conseguir ler, porque ela vai sobrepor a mídia. Logo vai ficar ruim. É uma letra pequena, sobreposta numa imagem que às vezes está um pouco mais escura ou muito colorida. É uma letra pequena, branca, você vai perder a leitura, né? O visual daquela leitura você não vai mais conseguir ter. Você vai ter que ter um esforço muito grande para conseguir fazer a leitura dessa legenda. Então, esses 2 pontos é bem importante. Feed, tudo na vertical e sem legenda. Então vamos nos atentar a isso, produção, também na hora de postar, vamos observando também como usuários. Muito obrigada, exato. Fernanda, mais uma vez, a coluna daqui a pouquinho no cbncuritiba.com.br. E até terça, Fernanda. Obrigada, até terça.